Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a um novo episódio aqui no nosso podcast. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Mas aqui no nosso podcast a gente também faz uma parceria com o nosso projeto Mar Book Club, que é um clube do livro em que a gente lê livros com esses mesmos temas e troca ideias com vocês no YouTube. Hoje a gente tem mais de 60 vídeos, resenhas de livros e temos algumas entrevistas aqui no Mar Hubcast com profissionais da área, tanto especialistas em leitura, quanto performance e quanto escritas. Hoje, em especial, a gente vai chamar o Marcelo Apson, que vai trazer para a gente um pouco mais sobre a sua experiência com leitura clássica e um pouquinho da sua experiência com clubes do livro também. Marcelo, bem-vindo. Olá, Marcela. Olá, pessoal do Mar Hubcast, do Clube do Livro. Muito obrigado, primeiramente, Marcela, pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui. Um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Nosso prazer aqui, e tenho que te dizer que te sigo já há bastante tempo, mas eu tenho particularmente, né, para dividir aqui com você, muita dificuldade de ler livros clássicos. Essa é a minha grande dificuldade. Eu leio livro teórico, técnico, biografia, livro sobre arte, sobre criatividade, e eu tenho, nos últimos anos, né, feito assim um esforço e uma atenção na curadoria para começar a ler livros clássicos. Então, estou me maravilhando aí nesse mundo de livros clássicos, começando pelos pequenos, mais fáceis, mais palatáveis, né? E tem sido uma grande aventura aí também ter esse tipo de aprendizado, né? Que a gente aprende muito. É clássico por causa de algumas coisas, né? Não é clássico por causa de nada. Então, assim, venceu a barreira do tempo. Então, tem alguma coisa aí para a gente aprender. Mas, Marcelo, para quem não te conhece, não conhece ainda o seu canal, por favor, se apresenta. Quem é o Marcelo Apsen e como surgiu esse gosto da leitura por livros clássicos na sua vida? Claro, Marcela. Bom, eu, a inspiração que eu tenho dos clássicos, particularmente, da leitura em geral, né, vem do meu pai. Aham, Desde que eu sou criança, eu lembro de, assim, tá vendo ele com um livro. Ele sempre foi um excelente pai, assim, sempre brincou muito comigo, mas no seu lazer eu via ele lá com o livro, né, aham. eu tirava dúvidas com ele, eu percebia que ele era uma pessoa que lia bastante e sempre me incentivou muito na leitura, né, eu até lembro quando eu tinha uns 15 anos e eu fui comprar um livro caro com ele, assim, né, eu gostei de Musashi, né, um calhamaço, assim, e eu até falei, pai, mas, né, na época, sei lá, era R$ 100, hoje é 200, 300, aí ele Aham. falou, olha, você vai ler? Eu falei, vou tentar, né? Ele falou, não, então eu compro. Ele nunca fez economia com livros. Ele falou, livros, estou... Então, assim, mas eu sou administrador, né? Muita gente pergunta, Marcelo, você é professor de literatura, né, letras? Eu até gostaria, hoje em dia eu fico pensando cada vez mais, de repente uma graduação, não sei se cabe tempo, né? Eu tenho uma rotina Aham. muito corrida, eu trabalho na área de administração de empresas, tenho 33 anos, eu comecei a me aprofundar mais nos clássicos lá pelos 25, acho que, né, os clássicos, como você bem disse, eles têm lições, mas não só lições, né, acho que Uhum. são experiências de vida que vão ressoando com a gente conforme a gente é um pouquinho mais velho, assim, né, não que, né, quem não tem 15, 12 anos já não possa começar, mas eu acho que ele conversa às vezes mais com os millennials, né, e aos 25 eu comecei a me aprofundar mais, literatura russa, né? Comecei a ler bastante. Legal. E é um projeto que já estava na gaveta, eu sempre gostei de ensinar, de conversar, né? Eu sempre fui uma pessoa meio tímida, mas que ao mesmo tempo gosta muito de ensinar e conversar. Eu acabei não virando professor, mas Aham. indiretamente, né? E aí eu, na pandemia, a gente até estava conversando nos bastidores, acho que na pandemia é um momento que muita gente parou para repensar um pouco as coisas, né? A gente ficou mais tempo em casa, né? No meu caso, teve também um término de relacionamento, então liberou um certo tempo que eu tinha ali, e aí você fica meio, né? E aí, E aí eu Aham. tirei esse projeto da gaveta, eu fiquei meses meditando sobre ele, mas na pandemia eu falei assim, vou fazer esse canal no YouTube, né? E sem expectativa, sabe? Eu lembro do dia que eu tinha 7 inscritos, eu era um deles, meu pai, minha mãe, amigos. Mas a gente foi lá, né? Vai lá, coloca uma resenha aqui ali no YouTube. Até hoje eu tenho as resenhas, as primeiras ali, ainda estão performando no YouTube. Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, tá lá com 10 mil visualizações. Eu Ó, até tenho, às vezes, legal. um pouco de vergonha. Olha lá, gravei na câmera de selfie, Aham. sabe? Tudo da maneira amadora. Mas a coisa foi tomando forma e proporção, né? Até que foi rápido, eu diria, assim. Eu lembro que eu comecei com uma live, eu conversei com um criador de conteúdo, né? Pedi
umas direções, umas ajudas, ele foi muito bonzinho comigo, eu até mando um salve para ele, Lucas Carvalho de Freitas. A gente fez uma live sobre Thomas Mann, foi a minha primeira live, eu tava super nervoso também, mas fomos lá, fizemos, aí depois fui pro Instagram, e comecei a fazer vídeos curtos, e aí a coisa foi expandindo, assim, né? Eu não tinha essa pretensão, eu quero ser o maior booktuber, não sei o que, de clássicos. Foi Aham. fazendo, né? E a coisa foi, e hoje virou uma profissão mesmo. Legal. Então você começou no YouTube com materiais e vídeos sobre alguns livros clássicos já, né? Exatamente. Ah, legal. E é engraçado que você falou, né, no início os inscritos é família, né, a gente vai populando, Amigos, família. vai curtindo ali as coisas, vai mandando os links: "Ó, fiz mais um vídeo". E é interessante esse início, né, porque as coisas não estão definidas, ou você também não tem muito claro, você tem uma vontade, mas você não tem muito claro: "Ok, eu vou fazer esse vídeo, vou fazer um outro", mas para onde vai, né? Qual o planejamento disso, ou qual a potencialidade disso? Começa como um sonho de falar sobre algo que você, né, gosta muito. Como é que você sentiu, Marcelo, que aquilo estava dando uma atração, que estava saindo, assim, da sua dos 7 inscritos da sua família e estava realmente ressoando aí, o pessoal respondendo e você entendeu: "Poxa, aqui tem algo que eu posso realmente, focar mais e entregar aqui mais conteúdo". Como é que foi esse momento para você? Olha, essa é uma pergunta muito interessante que eu acho que ela até pode ser subdividida em vários momentos, Tá. assim, né? Eu acho que depois dessa primeira live, que foi assim, né, 2 meses, foi uma parceria, né? Eu conversei com ele, né? Pedi essa ajuda, achei que era legal, assim, ter esse Aham, impulsionamento inicial, esse pontapézinho que realmente me ajudou muito, assim, né? Não legal. vou mentir aqui. E, mas assim, ainda não era uma coisa assim que eu pensava em monetizar, né? Sei lá, eu cheguei a 100 inscritos, né? Você fala, legal, tal. Para ser monetizado no YouTube, você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas, 1000 né? horas, eu E tô nessa mesmo assim, luta quando você. ainda, eu tô Oi? nisso. Eu tô nessa luta ainda das 4000 horas, já Então, eu tenho não quero desanimar, mas assim, quando você ainda chega lá e você fala, nossa, legal, agora vai começar a cair em dólar na minha conta. Aí você vai lá ver, você juntou $1. dá pra um Então, cafezinho. dá o cafezinho, assim, né? Então, acho que são vários momentos. Esse momento da live foi o primeiro momento que eu falei, ok, isso aqui é maior do que eu, meus amigos, né? Já tá começando, tem Aham, potencial para crescer. Mas, assim, monetizar eu nem muito. Assim, desde o primeiro dia eu era afiliado da Amazon, mas como eu te falei, né? Ganha aqui sim, R$ 10 ali, né? Não é, é coisa assim que você compra. Agora, quando eu lancei meu primeiro clube do livro, entrou um certo faturamento, mais recentemente, eu diria assim, né, em 2024, que eu comecei a vislumbrar o potencial do canal, porque agora eu tenho autores independentes que eu trabalho, tenho editoras me pagando também para eu fazer publicidade para elas, eu montei CNPJ, então agora que eu posso dizer, olha, né, eu já tenho algum faturamentozinho que não dá ainda para eu viver, mas eu aham. consigo enxergar um horizonte. Mas assim, não teve um primeiro momento onde eu enxerguei o crescimento do canal, né? Ok, eu tenho talento para isso, e um segundo momento onde você fala, ok, isso pode ser realmente uma profissão, né? Você começou em 2020, 2021, quando é que Do- foi? Olha, o canal, se você for procurar lá, tá março de 2021, mas o primeiro vídeo eu soltei acho que foi em novembro de 2021, então vai fazer aí 3 anos de canal. Legal, é um tempo relativamente curto, se você está falando aí de YouTube, principalmente, que você precisa de um volume, né, de uma entrega. E você tem como abrir um pouquinho, Marcelo, os números e a estrutura de hoje? Você comentou do clube, né? Você comentou com as parcerias, mas se a gente puder ir um pouco mais a fundo, que eu acho muito interessante a gente entrar nesse tema, que eu acho que até é pouco abordado, né? Pelos influenciadores, assim, às vezes de livros que focam realmente nos livros. Mas você, criar uma comunidade que se engaje ou que se auto-engaje, é um trabalho de formiguinha, como você falou. É pouquinho, pouquinho, vai fazendo, vai analisando, e aos poucos você vai vislumbrando que ali tem algo que financeiramente pode ser sustentável, né, no tempo. Mas como é que está a sua estrutura hoje? Então, eu acho que é um ponto muito interessante que você mencionou, que eu até queria até detalhar um pouco mais. Teve até Tá. um amadurecimento da minha parte, porque no primeiro momento eu falei assim, nossa, eu preciso do maior número de seguidores possível. E eu sempre sou transparente quanto a isso. No Instagram eu tenho 90.000 seguidores. Teve uma época que eu pus um pouquinho de dinheiro, não comprei seguidor, eu comprei Aham. publicidade, né? Eu falei, bom, eu Publicidade. quero aparecer ali e tal. Mas hoje eu vejo que isso é inútil, desculpe a palavra. Você ter Aham. 90.000 seguidores não adianta nada se você não tem, como você bem falou, engajamento. O que Sim. realmente vai te movimentar em todos os sentidos
é um público fiel. É melhor você ter 1.000 seguidores que estão ali todos os dias com você do que 1 milhão que te olha por 3 segundos e vai embora, assim, né? Então, hoje em dia, especialmente porque você tem essa concorrência muito grande da atenção das pessoas. Então, você bem falou, você tem que construir uma comunidade. Construir uma comunidade não tem atalho. Eu fui aos poucos aprendendo isso. É muito conteúdo, muita live, muitos projetos, eu fiz muita leitura coletiva aberta. Você tem que ter a mente muito aberta e entender, eu sempre falo isso para quem quer viver de criar conteúdo, que o começo é muito difícil. Você não pode ter grandes pretensões, é importante ter o seu empreguinho fixo ali, porque para fazer a transição não é fácil. É complicado mesmo. Eu concordo totalmente com você, né, eu vim, da área de petróleo, da área de auditoria de contratos de leasing nos Estados Unidos, uma área completamente técnica e eu sou artista plástica também. Então, essa transição, ela demora muito tempo para você se estruturar. E para mim aconteceu no meio da pandemia, né, em que a empresa que eu trabalhava foi vendida, né, a gente pegou uma outra fase e, depois eu falei assim: "Não, agora que eu estou com esse tempo livre, que eu já estou desconectada da empresa, agora eu vou", né, agora eu tenho o tempo, né, que você falou, agora eu tenho, né, eu vou focar mais nisso, tanto no meu ateliê, quanto nos meus projetos. Aí uma hub e uma book club, que é o projeto do livro. Mas eu concordo com você que aquilo é um projeto, assim, de formiguinha. Primeiro, as minhas amigas assim: "Ah, virou blogueirinha", né, as amigas começam: "Ah, agora tá colocando conteúdo, tá virando blogueirinha". Depois passa realmente para um outro nível em que pessoas que você não conhece, isso que é interessante, já estão comentando, já estão questionando, já estão, querendo te seguir e pedindo para te seguir, né. Isso que é legal. E o que você colocou, eu acho que tem até a teoria, não sei de quem que é, dos 1000 seguidores fiéis, né, que são aquelas pessoas que você vai lançar um curso, você vai lançar o seu livro, você vai lançar o clube do livro, você vai lançar, a galera tá lá junto, né, dando o maior elogio, que é a o dinheiro, né, a compra, é a pessoa querer tanto que ela: "Poxa, vou fazer parte dessa comunidade, vou comprar esse livro, eu vou investir, vou", né, e isso é interessante. Como é que foi esse crescente para você e como é que tá hoje? Então, acho que você falou tudo, assim, por isso que eu já tentei um pouco a estratégia, né, vou investir em tráfego pago, mas não é a confiança das pessoas, e não é um anúncio que você põe lá, a pessoa te viu uma vez, né, é o seu seguidor fiel, como você bem disse, que gosta de você, gosta do trabalho, confia o suficiente para abrir a carteira, porque mesmo que não seja um valor grande, às vezes eu coloquei curso ali acabei de lançar um curso, vou abrir os números aqui para vocês, mas assim, coloquei entre 100 R$ 200, né, é um Sim, é um ticket baixo é um até, ticket né? baixo, É, exatamente. Mas a pessoa precisa confiar muito em você para sim. poder abrir essa carteira e te dar os seus R$ 100, né? Então eu descobri isso. O mais importante é justamente você criar essa comunidade e depois você vai lançando seus produtos. Eh, em termos de números, assim, né? Eu lembro que eu comecei a primeira versão do clube foi em 2023, foi completamente atropelada, né? Aham, Eu falei, eu tava vendo todo mundo fazer, eu falei, vou fazer. Só que assim, eu fiz, né? Eu lembro que assim, fiz em janeiro para lançar já para fevereiro, faltou um aham. mês de, né? Janeiro a gente poderia estar lendo, né? Podia ter lançado em 2022 para ler em 2023, mas perdi esse mês e lancei e vendi 3.000 e poucos reais. Que assim, é um dinheiro, mas é para o ano inteiro, né? Para Sim, ler para o ano sim. inteiro. Então, mas já foi um certo incentivo financeiro, né? Aí já no próximo eu já me preparei um pouco melhor. Eu cheguei a 80 assinantes, a uns R$ 9.000 de faturamento, que de novo, né? Não dá para viver com R$ 1.000 por mês, né? Não é nenhum salário mínimo, Aham. mas já é um incentivo ali, né? Sim, sim. E assim, eu lancei curso, mas também é a mesma coisa, o curso, assim, você tem aquela base de seguidores, né? Você tem uma base ali que está sempre curtindo, comentando, mas a base que está pagando, ela é menor ainda. É, verdade. Então, assim, você tem que não tem jeito, não é nem acho que número de seguidores, é Aham. simplesmente engajamento. Você tá lá e assim, eu sempre falo muito que marketing é comunicação, né? Você tá sempre comunicando os seus produtos, Uhum. sempre pensando do outro lado da tela tem uma pessoa, né? Não um número, né? Alguém que vai ser beneficiado pelo seu produto. Então você realmente tem que sentar do outro lado da tela, né? E entender também que esses números são bons, às vezes, pelo meu tamanho, tudo, né? Aham. Não é fácil vender na internet. Acho que hoje em dia as pessoas colocam assim que você vai botar um curso ali, vai chover assinatura. É, Não. não é tão fácil. Mas hoje você tem a comunidade que você lê livros, Sim. durante o ano, você tem um curso,
É isso? E Sim. você tem seus conteúdos gratuitos no YouTube e no Instagram? E tem também, exatamente, tem também assim, eu comecei, foi agora em maio, né, um processo seletivo, digamos assim, né, de autores independentes, então eles me mandam as obras deles, eu cobro pela leitura e eu Ah, cobro pela publicidade também, mas aí eu separo os processos, então, por exemplo, agora mesmo eu estou aqui lendo a obra de um autor, não vou falar aqui aham. quem, ele me pagou pela leitura sem, assim, falar em publicidade. Obviamente, eu abri os números da publicidade, falei, olha, né, se você passar, esses são os valores para ele, né, ter a figura toda. Mas eu falei, no primeiro momento eu só vou ler, eu vou fazer um relatório, eu faço um relatório de leitura crítica e e aí, passando, a gente faz a publicidade. Então, essa questão dos autores tem realmente movimentado muito o canal financeiramente, Legal. né? Eu consigo, às vezes, faturar num mês com algum autor 3, 4 mil reais. Não é pouca coisa, assim. Já dá para, Legal. pelo menos, pensar, começar a pensar num futuro financeiro, né? E tem as editoras, que eu finalmente comecei a conversar com elas de publicidade mesmo. Então, na Bienal, fiz algumas publicidades pagas mesmo. Fui lá, filmei, editei e vendi os meus vídeos para publicidade para as editoras. Os valores não são muito altos, eu cheguei a ganhar R$ 150 por vídeo, Aham. mas você vai lá, faz vídeos curtos, né? Dá pra fazer 5 vídeos, então até que também dá para ganhar um dinheiro. Sim, sim. Ah, então legal. Então você está com diversas frentes, é interessante como é que é ao longo do tempo, você vai se estruturando, né, para junto de editoras, um curso, uma comunidade, são propostas diferentes de você, estar em contato, né, com o seu público. Exato. Falando um pouquinho de público, Marcelo, só uma curiosidade, o que que você sente? Você falou 80.000, no YouTube, 90.000, me corrija se eu estiver errada, mas o que que você sente do seu público? Qual, assim, o perfil dele? Claro. O perfil, ele é de 25 a 44 anos, geralmente são pessoas, assim, né, nem tão jovens, tem, claro que tem um pessoal de 18 anos, mas é Aham, minoria, e tem um pessoal também mais idoso, 65 anos mais, mas se você olhar o grosso, é de 25 a 44, e também um pouquinho até ainda 50 anos também tem um pessoal, porque são os clássicos da literatura, mas eu acho que, não que as pessoas idosas não leiam, né, acho que elas leem, mas talvez não estão tão ativas nas redes sociais, apesar de que a gente vê um movimento crescente ali. sim. Agora, quanto a público, eu acho que assim, eu tenho 8 mil seguidores no YouTube, 8.300. No Instagram tenho cerca de 90 mil, no TikTok também cerca de 90 mil. É, o engajamento caiu muito. Mas sabe, muita gente, eu fiz vídeos sobre isso, muita gente faz textão e tal, né? Eu analiso as realidades, sabe? A realidade é o seguinte, Marcela, muita gente está seguindo muita gente, né? Cada um segue às vezes 1.000 pessoas. É, Então você está concorrendo, e não só com outros criadores, você está concorrendo com a tia da pessoa, com a mãe, com a avó, com a sobrinha. Então, assim, é natural que caia, né, as visualizações, o engajamento, que a concorrência está muito alta. Então, o é foco verdade. mais do que nunca deve ser justamente informar essas comunidades, não ligar tanto para esses números, mas em fidelizar muito aquele seguidor, para ele estar junto com você em todos os seus projetos, né? É verdade. Tem níveis, né, a gente fala, assim, de topo de funil, né, de meio de funil, de fim de funil, porque realmente desses 90.000, deve ter muita gente de topo de funil. Gosta de curtir você ali, ver alguma coisinha que é tipo uma pílula que você solta, uma coisinha assim, mas quem vai para o conteúdo mais profundo ou quem quer engajar ainda mais, aquilo vai se, né, se afunilando. Agora eu vejo muita, assim, uma ação muito forte de book influencers ou não sei como é que é, influenciadores literários, vamos dizer assim, principalmente até na livraria, né, eu tenho sentido ultimamente nas minhas visitas à livraria, até às vezes uma parte de pôr e até com uns tagzinhos, com, né, colados adesivos, tipo, indicado no TikTok, alguma coisa Uhum. assim, né, então você vê um movimento, mas eu sinto mais que é uma leitura juvenil, vamos dizer assim, né, ficção juvenil, que tem muito apelo nesse sentido, fanfics e coisas assim. Mas já tem até uma parede ou um local na livraria, porque sabe que há uma demanda, sabe que, vamos supor, você vai indicar um livro ou algum outro influenciador literário vai indicar um livro, de repente aquele livro acaba. Eu já cheguei em livraria e o cara assim: "Eu não estou entendendo porque está saindo tanto esse livro do nada". Eu falei: "Não, porque foi aquele influenciador que indicou". Aí ele: "Ah, tá, porque tem 2 dias que o negócio, veio muita gente pedindo". E você sente a força, né,
desses influenciadores aí no mercado, vamos dizer assim, literário, né? Com certeza, eu acho assim, o BookTok é um fenômeno. Eu entendo Aham, que os clássicos ainda não chegaram lá, quem sabe, né? Eu tô tentando trazer os sim, clássicos para o BookTok. Eu tô até tentando me adaptar um pouco, porque é uma plataforma diferente, né? Você falou do sim. TikTok, não é assim. Eu jogo os mesmos conteúdos no Instagram, TikTok, muita gente faz isso, mas não é Aham, assim, né? Tem uma pegada, uma abordagem mais apropriada para aquela rede. E uma característica, não só do TikTok, mas até do Instagram, que está começando, acho que é interessante mencionar, que essa questão de número de seguidores está cada vez menos relevante. Você está tendo aham, pequenas contas viralizando assim e grandes contas flopando. Eu falo sim. de mim no TikTok, eu estou meio flopado, Aham, mas tem muita gente também que eu vejo grandes criadores, vai lá e posta, o cara tem milhões de seguidores, dá, sei lá, 3.000, 5.000 visualizações, que para o cara com milhões é nada, entendeu? sim. Para mim É, é bastante, mas percentualmente, pro então, assim, e você tem contas com milhões de visualizações e tem 1.000 seguidores. Então, assim, os algoritmos também estão priorizando cada vez mais o conteúdo e menos assim, quem é esse influenciador? Ele tem 1 milhão de seguidores, então vou entregar para mais gente. Eles estão aham. entendendo que tem gente que tem muito, não é só talento, né? Consegue acertar o que o algoritmo quer naquela hora, né? Sintonizar. E o BookTok é isso, né? Então, assim, ele é muito rápido, né? Assim, faz aí um vídeo, uma trend, alguma coisa, e de repente, como você bem falou, esgota na livraria. É o novo fenômeno aqui da internet que a gente tem que estar antenado, assim, como influenciador, né? E como... É, eu faço isso que você falou, eu posto o mesmo conteúdo, eu sei que as linguagens são diferentes, né, as abordagens, mas realmente eu faço, sei lá, um reels, ele vai ser short e vai ser lá um TikTok lá também, né. E comparando aí até, para mim, o conteúdo mais extensivo, mais denso, funciona mais no YouTube, para mim. E esses vídeos pequenos, né, menores, para mim tem sido melhor no TikTok quanto à visualização, mas é o que a gente está falando, esses números não são nada no final, não sei quantas views, né, bateu 2.000 views, bateu não sei o quê, eu mostrei lá na livraria, mas, ao final, isso não importa tanto, né, porque o que você quer é engajar, é ter gente ali no dia a dia, né, a sua comunidade, o seu curso, não sei o que e tal, é você, passar em outro nível de seguidores, né, aquelas pessoas que não seguem por seguir, mas amam seu conteúdo, esperam seu conteúdo. Se você deixa de postar, tá assim: "Ó, Marcelo, e aí, não vai ler mais não? Não vai postar mais não? Ficou, né, sumido aí por uns dias". Então isso que é interessante, e eu entendo essa diferença das plataformas que você comentou, né, e as abordagens, assim, diferentes, é interessante. Agora, como é que você, vê esse movimento de mercado, principalmente tentando pensar, assim, as suas estratégias de futuro, né, esses produtos que você tem, as parcerias que você está fazendo, o engajamento que você tem e a sua visão de qual o seu objetivo, as suas inspirações, assim, para o futuro do seu canal? Olha, essa é a pergunta aí de milhões, assim, É. né. Eu tô feliz com o momento que eu tô passando, eu acho que se eu puder ter mais do mesmo, assim, né, como eu disse, assim, ter uma comunidade um pouco maior, mais engajada, quer dizer, eu já tenho uma comunidade grande, falta acho que engajar, como você bem disse, os topos de funil ali, né, trazer mais gente mais pra perto, assim, né, porque já 90.000 se você pensar é muita gente, né, mas é o É. que a gente falou, quem realmente tá lá não é tanta gente assim. É, mas eu estou enxergando muito futuro nas parcerias com os autores independentes, que têm realmente movimentado o canal, com as editoras. É que eu ainda estou, assim, num momento meio novo para mim. É até difícil eu dizer, porque eu também, há um ano atrás, eu não tinha 10% do que eu estou faturando hoje, entendeu? Então, eu estou realmente Aham. enxergando o futuro. Também tenho, eu não falei, mas eu tenho o canal de promoções, que é uma coisa, assim, bem legal, que para mim ainda está pequeno. Eu ganho R$ 150 por mês, mas tem influenciador ganhando R$ 40.000 por mês com um canal de Nossa, promoções. Então, também é uma coisa que eu tô olhando ali para o futuro, assim, né, aumentar esse canal de promoções. Agora, o promoções. futuro, assim, também é variar um pouco o conteúdo, sabe? Eu Aham. sou um influenciador, assim, que eu reconheço minhas falhas, assim. Às vezes, como você bem falou, eu gosto de jogar. É mais fácil já jogar todos os conteúdos nas mesmas redes, nas redes diferentes, Sim. mas assim, eu vou tentar, né? É que precisa ter muita paciência, né? Para chegar e falar, no TikTok eu vou fazer uma trend, eu vou não sei o quê. Mas eu não tenho problema de experimentar, o problema realmente é a disposição mesmo. Só
E aí eu te pergunto, você tem equipe, Marcelo, ou é só você? Você é tipo o eu presa ou você delega essas edições, por exemplo? Porque você vai fazer um vídeo é uma coisa, depois você vai editar, colocar legenda, não sei o quê, efeitos. Como é que é a sua estrutura hoje? Então, né, eu assim, eu até tinha uma equipe mais fixa, hoje eu não tenho ninguém assim, eu nunca tive nenhum CLT, né, eu tenho uma Aham, editora e um designer que é sob demanda. Com a editora eu realmente estava num esquema ali de semanal, né, onde eu pagava para fazer edição semanal, mas acabou ficando um pouco caro, ainda não tá, por incrível que pareça, assim, né, eu já estou faturando tudo, mas sei. eu senti que, ok, tudo que eu estava ganhando, estava gastando não só em edição, mas eu também tenho outras despesas. Hoje eu tenho uma contabilidade, eu pago impostos, né? Então, você vai somando tudo, eu Sei. tenho endereço virtual, aí quando você vai ver, você fala, bom, eu estou trabalhando para trabalhar, né? Então, não está Aham, fazendo sentido financeiramente. Então, eu tive que diminuir, eu ainda continuo com ela, né? Então, às vezes, agora eu vou viajar, eu vou mandar alguns vídeos para ela para editar, a gente tem essa boa relação, aham. ela realmente me ajuda Legal. demais, fez um trabalho sensacional e eu acho que até ela foi importante nesse processo de que eu estava de descobrimento para me poder, né, Uhum. me focar mais nisso, mas assim, eu tive que dar essa mexida, eu consigo editar, não tão bem quanto ela edita sensacional, e eu tenho esse designer também que me ajuda, ele fez uma landing page, né, para o meu curso, ficou muito legal, agora eu vou pedir para ele fazer uma do meu clube, né, então agora pela primeira vez o clube vai ter uma landing page, vai Aham. ficar, mas assim, é mais eu presa mesmo, né, eu emito minhas notas fiscais, eu faço meus vídeos, eu edito, eu faço tudo assim, né. Legal, né, no início é assim mesmo. E eu acho que o bom é porque começando assim, você entende dos diversos, a funções que você tem que fazer, né. E depois quando você tiver que delegar, você fala: "Cara, eu fiz assim, funcionou, eu sei que funciona", né, ou "o meu processo era esse". Você vai conversar com um profissional que depois você vai contratar, né, CLT ou temporário, né, ou por projeto, de igual para igual, mais ou menos, porque você sabe, né, você já fez aquilo por muito tempo, né, então isso Com é certeza. interessante. Eu também eu chamo aqui a minha estrutura de nós, né, nós fazemos, nós aí alguém pergunta: "Quem somos nós?" Falei assim: "Olha, sou eu, myself and I", né, eu Eu e Deus. mesma, porque sou eu que edito, eu que faço tudo também, a gente vai se virando. Mas aí cai naquela coisa que você falou, o tempo, né, disponibilidade, né, e aí Sim, tem que exatamente. priorizar. Mas legal que você falou essa nova fase, as novas parcerias, né, que eu acho que abrem novos caminhos. Marcelo, agora conversando um pouquinho sobre o tema, né, de livros clássicos, né, como é que você define um livro clássico? E o porquê dessa escolha? Por que que partiu disso? Eu pergunto de forma bem curiosa, porque eu tenho muita dificuldade com livro clássico, está sendo um exercício para mim hoje em dia, e, para uma pessoa tão nova, assim, como você que começou a ler livros clássicos, né, que você comentou, normalmente as pessoas veem livros mais, entre aspas, "blockbusters", né, "Ah, o que está mais vendendo aí e pego". Como é que foi isso para você, essa escolha? Olha, também uma pergunta interessante de milhões. Eu sempre gosto de dar essa definição de clássico, que nas aulas de administração de empresas, um professor de produção, né, nada a ver com literatura, Aham, ele perguntou para as pessoas o que que é um clássico, né, e ele não falou da literatura, ele falou o que é um clássico. Aí aham, alguém levantou a mão e falou algo atemporal, né, falou muito aham, bom, passou a passagem do tempo. Enfim. E aí ele falou, me dá um exemplo, né? E aí deram um exemplo de um terno, que é uma vestimenta também que perdurou aí por séculos, né? E obviamente os clássicos da legal. literatura têm eu gosto desse conceito, né? Eles continuam a ser lidos, ou como diz Ítalo Calvino, né? É um livro que nunca terminou de dizer aquilo que quer dizer. E eu acho Aham, que isso também responde por que eu gosto tanto de um clássico. Eu confesso que, assim, eu já fui uma pessoa muito religiosa, eu passei por várias transformações na vida, assim, né? E hoje eu aham. já sou mais agnóstico e tudo, eu brinco que os livros são minha religião. Eu gosto de, nem tanto das respostas, mas das perguntas dos livros, né? E acho que cada livro vai te dar uma visão de mundo diferente, particularmente nos clássicos. Então, por isso que eu gosto tanto, cada um vai me trazer alguma visão nova, né? Da experiência de vida do autor e que eu guardo para mim. Legal, legal que você falou, as perguntas, né, porque é realmente das respostas, acho que você tem que buscar essas respostas, mas fazer boas perguntas e plantar aquela pergunta na sua cabeça é fantástico. Eu estou lendo um livro agora, atualmente, estava até num clube do livro hoje mais cedo, é uma comunidade criativa de inteligência artificial e a gente faz uma leitura conjunta e era um livro que eu nunca tinha ouvido falar.
E isso foi muito interessante para mim também, porque eu falei: "Gente, eu nunca ouvi esse livro e esse livro está sendo, cara, fantástico". Chama A Escola dos Deuses. Você conhece? Não, não conheço. Hélio Dana é um filósofo e economista, italiano. Ele tem uma escola de economia, segue para esse lado, mas ele tem uma vertente filosófica bem grande e ele tem esse único livro que ele lançou, que é essa Escola dos Deuses. E, e é como se fosse ele dá um personagem que é o Dreamer, ensinando ao personagem principal, eh, coisas da vida, mas de uma forma mais filosófica, até questionadora. Por isso que aí, quando você falou a pergunta, é um livro que está deixando muita pergunta, pouca resposta, a gente fica meio assim duelando, cara, mas ele vai responder ou ele vai deixar aqui eu, né, pensando mil coisas. Mas não é um livro clássico, né, é um livro, né, que até pouca gente conhece, mas está realmente mudando a minha forma de ver o mundo, mas trazendo conhecimentos clássicos, conhecimentos filosóficos, que abrem a cabeça fazendo o questionamento. E para mim está sendo esse exercício. Mas eu te pergunto, existe alguma estratégia, existe alguma, sei lá, atividade ou alguma forma melhor de que os leitores que têm uma dificuldade de leitura e têm dificuldade de leitura clássica, eles podem fazer para eles se aproximarem desse ambiente clássico sem medo e sem assim, ai, é grosso, né? É difícil. Como é que a gente desmistifica isso? Olha, é uma também, de novo, são perguntas aí de milhões. Eu não conhecia esse livro que você falou, mas já me interessei, né. Depois eu vou até anotar a dica. Agora, assim, para começar, né, muita gente pergunta. Eu acho, assim, é aquela velha máxima, né, começar por livros talvez menores, mais palatáveis, porque os clássicos eles têm essa diversidade, né. Você tem clássicos super complexos e tem clássicos, tranquilos e até mesmo tem clássicos muito grandes, mas que não são, assim, né, bicho de 7 cabeças. Acho que existe um pouco de preconceito, às vezes de medo das pessoas, pô, né, Aham, mas a gente sempre fala, né, livro não morde, né? Então, assim, o que mais do que nunca a gente precisa é um pouco desapegar das nossas ansiedades, né? Com as redes sociais. Eu falo como influenciador, é claro que eu fico lá, ai, como tá meu número de seguidores, likes, não sei o quê, né? A gente tá toda aham. hora olhando, assim, mas para ler, a gente tem que afastar o celular, eu sempre falo isso, não tem como, né? E assim, os clássicos, eles têm um ritmo mais lento. Então a gente tem que perseverar um pouquinho, sabe? Não adianta. Às vezes, qualquer clássico que você pegar vai ter um começo um pouquinho mais arrastado. Nem todos, né? Mas a grande maioria. E a gente precisa ter essa paciência de ir tranquilamente. Em algum momento ele engata, isso eu garanto. Assim, eu acho assim, os clássicos, eu sempre falo isso, eles podem ser divertidos. Eu tenho aqui peças que você dá altas risadas, né? Do Molière, que ele tira umas Aham. sátiras e tal, a gente ri. Eu tenho também clássicos assim, em prosa, assim, engraçadíssimos. Tem um húngaro aqui que você dá ótimas risadas. E até mesmo, assim, eu tô lendo Balzac agora, às vezes a gente dá umas risadas, assim. Então, assim, é só, acho que se abrir, né? A pessoa saber que às vezes vai demorar um pouco, ir tranquila, calma, deixar a coisa fluir e devagarzinho eu acho que não tem segredo. Acho que qualquer clássico a pessoa pode abrir. Talvez tenha uns aí um pouco mais, assim, né, densos, que eu não recomendaria Aham. para quem está começando, mas tem vários ali que, mesmo grandes, são sensacionais, assim, você se emociona também, né? Os Miseráveis, por exemplo, tem 1.600 páginas, mas é tão bonito, né? Aí muitas pessoas falam das digressões do Victor Hugo. Realmente, você vai te falar da Batalha de Waterloo, que Napoleão perdeu. Eu, particularmente, amei a digressão, porque a gente está lá do lado do Napoleão, vendo o que causou a derrota dele, como ele estava orgulhoso, sabe? Como ele estava Aham. confiante de si mesmo, né? E os ingleses já mais cautelosos e tal. E a gente vendo a coisa indo na direção, achei sensacional, assim, é uma recriação, né? Mas sensacional. Agora, quais são, assim, os maiores aprendizados, assim, que você já teve de livros clássicos? Aquilo que você fala: "Cara, tirei e coloquei para minha vida, mudou o meu pensamento", igual eu estou falando aqui do Escola dos Deuses, né, que está mudando para mim. Mas qual foi que eu acho muito difícil, né, Marcelo, confidenciando aqui para você, um negócio é ler, um negócio é anotar. Uma outra história é você conseguir fazer com que aquilo saia das palavras e venha realmente para a sua vida, que você realmente atue em cima daquele aprendizado novo. Mude o comportamento, mude o mindset e aquilo reverbere na sua vida. Acho que são poucos livros, pelo menos para mim, que tiveram esse processo, vamos dizer assim. E aí eu pergunto para você, quais foram os que fizeram esse processo? Como é que é isso para você, se levar para a vida realmente?
Olha, também pergunta aí de milhões. Eu acho assim, se eu pudesse trazer uma coisa só, eu diria que é justamente essa questão do questionamento, né? O clássico Tá. de verdade, eu entendo assim, ele não vem de falar, é isso, né? Ele te Aham, abre ali possibilidades. Então eu acho assim, uma das coisas que eu mais gosto dos clássicos é de que eles realmente te incentivam a nunca se fechar numa opinião, em um modo de ver assim o mundo, né? De se abrir para mudar de opinião, porque hoje as pessoas são muito reticentes, né? Eu falo, não, eu acredito nisso, então é isso pro resto da vida, né? Então eu acho que aham. a gente ter essa flexibilidade é um grande ensinamento dos clássicos. Agora, sendo mais específico, tem um clássico aqui que me impactou muito, que é Siddhartha, de Hermann Hesse, que Ah, ressoou legal. muito comigo. Eu acho assim que cada livro vai ressoar também de maneira diferente com cada pessoa. Para mim foi o que mais me ressoou. Eu Sim. acho que eu sempre tive uma questão assim, né, foi trabalhar em terapia, tal, que eu sempre acreditava muito nos outros, eu talvez sempre um pouco ingênuo, né? Aham. Eu tinha problemas de confiar mais em mim, né? E o Siddhartha para mim caiu como uma luva, né? Como se diz aí no nosso português. Pelo nome, né? As pessoas já pensam em algo budista, mas ele é É. justamente o contrário, isso que é engraçado, né? A gente tem um Aham. protagonista, um tal de Siddhartha, que ele tem o mesmo nome do Buda, mas não é o Buda. Ele tá naquela jornada espiritual, né? Ele vai para os samanas, né? Um secto ali que jejua, que não sei o quê, né? Ele tá procurando a verdade, né? Aí ele vê Aham. que eles estão lá tentando destruir o ego, mas o ego tá lá, né? E aí ele fala, ah, quer saber, né? Vou pra vida maior, vou pra farra aí, né? Aham. E, então é um personagem que vai para muitos lugares na vida, e ele acaba, obviamente, achando aí o caminho do meio, mas ainda na sua parte espiritual, digamos assim, né, ele encontra o próprio Buda, né? Legal. Obviamente, uma recriação e tudo com seu amigo. Ele vai lá com o amigo Govinda, encontra o Buda e o Buda dá uns discursos maravilhosos, né? Ele fala, nossa, que lindo. O amigo já virou discípulo. E ele fala, olha, tudo que você está falando é muito lindo, mas isso funciona para você. Para mim, eu acho que não vai funcionar. Então ele encontrou cara a cara com o Buda, o Augusto, o iluminado, e falou assim, olha, não estou É. tirando sua verdade, mas acho que não é a minha. Eu preciso Aham. viver a minha, né? Isso para mim, assim, eu falei, nossa, né? Tipo, você é o mestre de si mesmo. Não quer dizer não escute ninguém, né? Claro que não. Mas, Sim. assim, você é o capitão da sua vida, né? Para mim, esse foi, assim, um livro do Hermann Hesse, né? Não só me transformou, mas acho que também toda uma geração, né? A contracultura, o movimento hippie, colocou ele como um patrono, né? Aham. Então, eu sempre Foi gosto muito dele. e você falou desse livro, me lembrou, Marcelo, porque assim, o meu assim, eu começo a ler um livro, o Siddhartha foi esse. Eu comecei, chegou em certo ponto, eu deixei. Quando você falou Siddhartha, eu falei: "Cara, li". Não, não li, não terminei de ler. Eu fui até um certo ponto e dei uma parada ali, né, não continuei. E eu tenho essa dificuldade com livros de ficção em geral, né, é assim, pra mim livros técnicos, teóricos fluem, porque eu sinto assim, tô aprendendo, tô aqui, né, colocando o meu resumão, não sei o quê, tá mais prático, né. E a minha dificuldade pessoal com o clássico é justamente isso. Você falou desse livro, eu falei: "Poxa, li". Não li, não terminei, não sei como terminou essa história, mas eu comecei a ler e vi o potencial, né. As pessoas que estão no seu clube, de repente, estão lendo os livros indicados por você e estão tendo essa dificuldade, assim, tipo: "Cara, travei nessa página, travei nessa digressão que você falou. Poxa, tá muito tempo aqui", fui ler Harry Potter, por exemplo, "tá muito tempo descrevendo esse quarto, pelo amor de Deus, tem 3 páginas tá descrevendo esse quarto, eu cansei, vamos lá, vamos pra ação". Qual o seu conselho nesse momento, assim? Como é que passa isso, né, pra gente conseguir entrar na parte boa do livro, às vezes, tipo, na parte que vai realmente impactar? Então, uma das dicas que eu sempre dou, Marcela, é justamente, eu acho que você tocou num ponto legal, ter 2 livros, 2 leituras, né, porque Ah, legal. justamente cada livro, mesmo um livro muito bom, pode ter uma Aham, parte ali que você fala: "Nossa, não saímos daqui". Eu acabei de ler um livro sensacional, que ele realmente despontou no final, assim, né, aham, no meio estava arrastado e tal, mas era o livro da leitura coletiva, do clube, né, e no final, uau, assim, né. Então, mas, aham, que você faz? Você lê um pouquinho, você persevera um pouquinho, mas você tem uma leitura B, né, você tem a leitura A, a leitura B, e você pode, né, para você não perder o hábito da leitura. Eu sempre falo para as pessoas que o mais importante não é: "Ah, eu vou pegar esse livro e vou do começo ao fim", lê ele, ok, deu uma acalmada no enredo, vai para outro, né, para você não perder o ritmo. Eu aham. acho que o mais importante é a gente manter esse ritmo, porque eu sempre falo isso, lendo um pouquinho todo dia, né, meia hora por dia são 180 horas por ano, né, é Sei. muita coisa. É. E meia hora por dia a gente consegue, 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, todo mundo consegue, né, antes de dormir,
ao acordar, não sei, numa pausazinha. Então, é possível. Agora, é importante de manter esse ritmo. Agora, você também falou outro ponto legal, que é o clube de leituras, que eu Uhum. acho que é uma grande ferramenta, né? Não falo nem porque eu tenho, você tem, mas você há de convir que é uma comunidade lendo, né? Todo mundo discutindo o livro. E às vezes, mesmo que você está nessa parte arrastada, você sabe que está todo mundo junto e você tem com quem conversar também. Então, você se Aham. sente menos sozinho, né? Então, eu acho que tem essa grande vantagem, assim, né? Ah, legal. É, eu acho que essa questão de ler junto, ou pelo menos ter aquele cronograma em que você está com os marcos, tem um acompanhamento, depois tem, sei lá, uma live, um encontro, uma coisa assim, o senso de comunidade naquilo é uma outra motivação, né, o que as pessoas estão fazendo, estão tirando de informação. Uma coisa interessante quando eu vejo, quando eu participo assim, é quando eu faço o meu, é que às vezes eu marquei uma coisa num livro, só que alguém fala: "Cara, essa parte aqui chamou tanto a minha atenção, me marcou", e para mim passou completamente despercebido. E quando a pessoa fala alguma coisa, eu volto, eu falo: "Não, interessante, não marquei, não sei nem porquê, mas, poxa, interessante também", para mim passou. Porque eu acho que a gente lê o livro de acordo com, de repente, com o nosso momento, né. Se a gente está precisando, sei lá, melhorar nosso financeiro, nossa saúde, nossa relação interpessoal, nossa, a atenção vai estar naquilo ali, né. Eu costumo falar assim, vamos supor, o livro ele entra na gente como se fosse uma engrenagem, né. E o clássico, acho que muito mais nesse sentido, se você pega, assim, o Pequeno Príncipe, por exemplo, né, você pode ler em diversas etapas da vida, a leitura vai ser completamente diferente se você ler agora ou daqui a um ano, de repente. Mas ele consegue, ressoar. Vamos supor, se a gente lê num momento assim, ele não vai entrar, mas se a gente lê num momento assim, ele vai encaixar. Então, às vezes na vida a gente está em momentos assim, em que não dão, aquilo não ressoa, mas é porque às vezes o livro não entrou na engrenagem no momento certo, né. Às vezes você não está no momento de escutar aquilo, ou de ouvir aquelas perguntas que você bem colocou, né. Mas de repente se você lesse em outro momento, você ia conseguir entrar nessa engrenagem, e entrar aquele conhecimento, né. Você sente isso com os clássicos? Concordo 200%. Eu acho que teve clássicos que eu li em alguma época, não gostei, numa releitura eu adorei, entendeu? Acho que é o que Aham. você falou, é o momento, que a gente está passando, como a gente absorve, e também o clube, como você bem disse. Eu sempre me surpreendo, assim, com as perspectivas dos assinantes, né? E às vezes coisas que, como você bem falou, passou completamente desapercebido por mim, e eu falo, nossa, você Aham. tem razão, né? Não me atentei a isso, porque não tem como, né? A gente é uma pessoa só, de não é 80 pessoas, 100. Então, as perspectivas das pessoas sempre falo, só agregam, assim, né? Só se somam. E como você bem disse, questão do momento mesmo. A gente tem, cada um tem seus perrengues, cada um tem seus momentos, e a gente às vezes vai estar prestando mais atenção em uma coisa, menos em outra, os nossos interesses mudam, né? Nos Aham. clássicos, com certeza. Então, por isso até que é uma boa dica, que nem você falou, às vezes você lê um clássico, você, né? Às vezes tudo bem, deixa ele de lado, não é o momento, mas daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, você vai ler e fala, nossa, como que eu, né, deixei isso de lado, né? E me fala um pouquinho, já que você falou do clube, como é que está sendo essa interação lá dentro? O feedback das pessoas, a evolução das pessoas, essa troca que as pessoas estão tendo? Olha, super, super positivo, só tenho elogios, não é porque é meu clube e tal, mas é Aham. realmente assim, o pessoal ama, sempre fala que adora o clube, porque a gente tem uma comunidade muito legal. Em parte, acho que assim, eu sempre fiz uma moderação, a gente nunca teve problemas, assim, né? Mas eu sempre falo que é uma comunidade moderada, né? Não pode ofender, não pode não sei o quê. E a gente, assim, quase não teve atritos, vai. Teve aqui um atrito aqui, um ali, mas assim, coisas que depois, sabe, as pessoas falam, ah, desculpa, eu me exaltei e tal, e tá Sei. tudo bem, né? São pessoas, pessoas com pessoas, sempre vai ter algum atritozinho. Mas é uma comunidade muito unida, né? A gente tá lá nas lives, né? Porque assim, a gente tem o plano básico, a gente faz live, que aí tem mais gente participando, e aí tem o plano premium, que é a reunião Google Meet, e assim, eu tenho vagas limitadas, porque se eu ponho, imagina que eu ponho 100 pessoas lá, não dá para todo mundo participar. Eu Sei. gosto que todo mundo fala, aliás, o pessoal mais elogia isso é esse fator na reunião virtual que eu brinco assim, eu falo assim, eu já falei, gente, já foi 1 hora na live, é vocês Aham. agora. Eu fico mais quieto, eu só sou um moderador ali, falo, ó, eu concordo com isso que você falou, tal, tal, e aí as pessoas levantam a mão e falam, ó, agora eu vou passar a palavra para fulano, fulana, e aí Aham. o pessoal faz uma troca que eu adoro assistir, assim, eu também participo, né, mas eu deixo as pessoas falarem, eu falo, já falei.
Legal. Não, isso é fantástico. Eu acho que as pessoas querem falar, né, do que aprenderam, do que leram, né, querem dividir, até trazer a gente está conversando aqui, você está falando da sua experiência pessoal em certas coisas, "Ah, meu pai, né, que me influenciou", você está trazendo a sua experiência e eu estou aqui também falando da minha experiência eu acho que as pessoas têm vontade disso, né, quando aprende alguma coisa, quando quer trocar e eu acho que o clube, ele vem para agregar nesse sentido. É um espaço de você se expressar, porque a leitura ela pode ser muito isolada, né. Eu sinto isso também no meu fazer artístico, eu sou pintora, então, sou eu sozinha com o cavalete o dia inteiro, né, então assim, é isolado. Então esses momentos de interação, você vai sair, você vai ter um curso, vai encontrar pessoa, vai interagir, um clube do livro, né, coisa assim, é um momento que você vai: "Cara, vou congregar com as outras pessoas e saber o que que elas aprenderam também, e o engraçado você falar, né, desses atritos, mas são fantásticos, porque realmente, as cabeças são quantas forem as pessoas, são completamente diferentes, né, o background de cada um, as experiências, e realmente isso é até bom, né, você falar isso é até uma coisa muito boa, porque só é frutífero quando tem ali aquele embate, eu penso isso, você pensa isso, ok, calma aí, deixa eu analisar então, aquilo que esgarce e abre a cabeça, né. Eu, com certeza, acho que você mencionou o ponto alto do clube é esse aspecto social. As pessoas, sabe, Aham. marcam na agendinha, reunião virtual, o pessoal participa em massas, eles adoram, eu adoro também. Às vezes estou cansado, mas sempre que termina eu falo, nossa, foi sensacional, porque é isso, a gente interage, né? O que você falou, a leitura é um processo solitário por definição. Aham, Mas agora com a internet, né, a gente tem essa possibilidade de quebrar barreiras, porque assim, a gente tem assinantes do Rio, tem de Goiás, legal. tem do Sul, então tá todo mundo junto ali na reunião. A gente está fisicamente separado, mas está unidos aí digitalmente. Quanto aos atritos, eu devo dizer que eles são muito raros e eles geralmente envolvem política, que eu proíbo a discussão Ah, política ali, sim, porque sim. senão a coisa toma proporções, você já Ainda pode mais imaginar, né? ainda mais no Direita, momento esquerda, momento que a gente está, é bom ficar mais, né, mais fora disso, que já é exato. outra Fora, coisa. fora isso, a gente tem debates saudáveis, sabe? Ah, eu Legal. concordo com isso, discordo com isso. Isso nem conto como atrito. Isso aí é, como você Aham, bem falou, uma discussão saudável. Agora, quando começa a falar política no meio, eu já falo, gente, lembra daquela regrinha? Não pode falar de política aqui, guardem para depois. legal. E já que a gente está falando de trocas de experiência, como é que foi especificamente a Bienal agora para você, essa ida lá? Nossa, foi sensacional, Marcela. Assim, foi minha primeira Bienal como influenciador. Eu acho que eu já fui lá atrás, quando era pequeno. Eu devo dizer que, mesmo como leitor, eu nunca fui. Sempre fui uma pessoa um pouquinho antissocial, né? Não vou dizer aquela pessoa assim, né? Ai, não gosto de ver pessoas, mas uma pessoa preguiçosa socialmente. Aham, Acho que essa é a minha definição. E ainda sou um pouco, mas eu tenho uma namorada e ela assim fala: não, vai lá, você tem que aparecer, você tem que aham, ir, você tem que... E eu juro, não imaginava o impacto que teria, né? Eu vou até trazer um pouquinho daqui, assim. Eu comecei uma parceria com um autor que ele ia fazer o lançamento na Bienal. aham. Aí eu estive lá presencialmente. E aí, no lançamento dele, eu conheci outro autor, porque ele me viu, eu entrevistando ele ao vivo, né? A gente fez uma live, eu pus pro meu canal na Bienal, e também eu Legal. tava com o microfone lá para as pessoas realmente escutarem, os passantes, né? Os Aham, transeuntes. E ele ficou maravilhado, o outro autor, e já me contratou, assim, né? Já estou lendo o livro dele, né? Então, só aí já, né, já ganhei mais um autor. Encontrei seguidores, eu pude entender como é que funcionam as parcerias, como é que é esse evento. Estava lotadíssimo, né? A gente teve 720 mil visitantes aqui na nossa. Bienal de São Paulo. Tô querendo ir para o Rio ano que vem. Vamos ver se a Ah, eu gente... eu vou querer ir nessa Bienal, também faz muito tempo que eu não vou, né, divido com você isso, mas deu vontade de ir vendo toda a divulgação dessa Bienal. Mas Então, aham, exatamente. E aí, assim, eu conversei com muitas editoras, porque assim, as editoras estão lá para vender livro, né? Mas também eu descobri que tem uma pessoazinha de marketing lá que você pode falar, posso falar com a pessoa de marketing? Claro, tal. Aí eu me apresentei, né? Mandei a apresentação. Então, é uma ponte para você fazer contatos, assim, né? Você fazer esse networking que é fundamental. E eu até me surpreendi como que lá na hora eu consegui fechar parcerias pagas, assim, publicidade e divulgação para a Bienal. Eu também legal. fiz um vlog que eu pus ali no Instagram, que para mim, assim, o alcance foi alto. E eu fiquei surpreso como que eu recebi um e-mail de uma editora que viu o vlog, né? E falou, olha, vamos conversar sobre uma parceria, né? Então, quer dizer, tantas vertentes, né? E eu aprendi como funciona melhor a questão de mediação de mesas e tudo mais. E eu confesso que eu vim meio despreparado, né? Minha primeira Bienal, não sabia muito para onde ir, para cá, para lá, né? Já tinha algumas coisinhas agendadas,
Mas, assim, foi um descobrimento e eu só posso dizer que, para quem é criador de conteúdo, mesmo também autor, artistas, eu acho que é Aham. essencial, porque você não sabe aonde você vai parar ali, né? Você pode, o céu é o limite, tem muitas pessoas, muitas conexões, muito aprendizado. Para mim foi, assim, uma experiência que eu tenho que fazer todo ano. Legal, já vai colocar na agenda aí, ano que vem, se Deus quiser, vamos estar lá na Bienal Vamos, do Rio. tem que estar. Vamos lá, Marcelo, deixa eu te falar. Hoje em dia a gente passa muito tempo no celular, como você falou, né? A gente gasta muito tempo aqui. E temos aí o metaverso, a inteligência artificial, temos aí o blockchain, temos muitas tecnologias novas chegando, o que pega ainda muito mais tempo nosso, que é a questão da atenção que a gente falou no início. Mas frente a essas tendências e essas tendências juntamente ao mercado literário, da leitura, como é que você vê, né, esse futuro da leitura e o futuro do livro em si, né, vista aí a leitura da sua parte, né, dos clássicos, assim, dos clubes do livro, mas como você vê a inteligência artificial entrando aí, resumindo, criando agentes de AI, o clube do livro que eu estava participando mais cedo, a mediação ela é feita por uma inteligência artificial, em que a gente que fala, né, hoje em dia já fala. Então, é por um sistema só de áudio, a gente não se vê, e a gente fala: resume pra gente o capítulo que a gente leu no dia anterior. Aí ela começa, resumindo. E a gente fala: depois faz um apanhado geral para o livro para fulaninha que entrou hoje. Aí faz um resumo, 5 minutos, 3 minutos falado, não sei o quê. Ou chega numa parte do livro, o conceito X. Poxa, define o conceito X à luz do autor Y, né? Então, eu já estou tendo uma experiência ali de um grupo autorregulado com uma inteligência artificial, com um agente modelado a partir de todas as informações desse autor e do livro. Como é que você vê esse futuro? Olha, acho que, assim, a gente acaba lendo distopias, né? E a gente não tem como não pensar em cenários ruins, né? Eu, francamente, não me sinto muito ameaçado, assim, como influenciador ainda pela inteligência artificial. Acho que talvez sim, no futuro pode ser, mas por enquanto o que acontece é o seguinte: eu entendo que o ser humano tem uma necessidade da autenticidade, né? Tá. Você já tem, hoje em dia, como você bem falou, conteúdos gerados por inteligência artificial, com uma voz, com tudo. Aham. Mas ainda está um pouco robótico, né? Quem sabe um dia, esse dia pode não estar tão distante, a gente veja uma pessoa falando e a gente não sabe se é inteligência artificial ou uma pessoa gerada por inteligência artificial, né? Sim. Aí que eu acho que a coisa pode realmente mudar na parte de influência, porque a inteligência artificial ela não come, não bebe, né? Não precisa pagar boleto, né? Aham. Então você consegue massificar muito mais o conteúdo, criar 10, 20 conteúdos por dia, mas também eu acho que assim, as pessoas têm essa sede cada vez mais da autenticidade, né? Num mundo muito capitalista que a gente vive, tá todo mundo tentando vender alguma coisa, tá todo mundo, né? E as pessoas às vezes se sentem incomodadas com tanto guru, coach, né? A gente vê um pouco desse movimento contrário, né? De aversão a coisas muito artificiais. Então eu não sei te dizer, eu acho assim que a AI, né, IA, ela é uma ferramenta maravilhosa, acho que ainda tem muito potencial, muito crescimento. Agora a gente ainda não sabe, né, um pouco nebuloso assim, né, qual o futuro disso aí? Ah, será que um dia não vai ter mais influenciadores, só AI? Pode ser. Eu acho que não, porque as pessoas vão pagar até para ter uma pessoa de verdade na frente delas, né? Porque o Aham. ser humano ele quer se sentir acolhido, né? Acho que a gente são seres carentes, né, sociais. Então, eu não sei até que ponto pode ser que a inteligência artificial fique perfeita em algum momento, né? Então, a gente nunca sabe, mas eu acho que não está tão próximo assim. Eu acho que pode sim mudar muito como a gente faz várias coisas, como você bem disse, mediação de mesas. Achei muito interessante isso, eu nem sabia, mas imaginava que fosse possível. Mas como eu disse, eu acho que tem essa questão humana que vai ser cada vez mais rara, né? Assim, Uhum. e essencial, talvez, né? Legal. De repente, há justamente por causa da potencialização desses agentes e dos clones, né, de inteligência artificial e do chat GPTs e etc. De repente, há justamente em certo ponto um movimento contrário, justamente isso, né? Nossa, há tanta
pintura feita por 3D, eu tô cansada com essa estética, eu vou voltar para os clássicos, adquirir os clássicos, né, pintados com a tinta de verdade, ou, né, eu vou voltar a ler no papel e ter um grupo, né, aí vai ter, de repente, eu acho que um boom, né, inverso, ao ponto que, a inteligência artificial se esgarçar, eu acho, que vai ter uma corrida para o passado, vamos dizer assim, no futuro e para o passado, e pessoas tentando resgatar esse encontro, né, que você está falando que é tão legal do clube, né, essa troca, né. Exatamente, as pessoas têm essa saudade do calor humano. Eu tenho visto esse movimento nos dubladores, que parece que estão sofrendo mais com a inteligência artificial, porque é algo que já está mais diretamente ali, né, pegando. Mas se Sim. você olhar realmente criticamente, a dublagem é uma arte também, né, é uma ciência, é uma É, arte, né. O bom dublador, né, ele dá vida àquele personagem. Até que ponto a inteligência artificial consegue dar aquela emoção, né, porque hoje aham, se eu escuto o texto da inteligência artificial, ele é meio desprovido de emoção, né, é aham, um robô lendo ali. sim, Mas quem sabe ele também, né, um dia fique tão bom quanto. Aí é isso que é a grande questão, mas também vai ter essa busca, por mais que seja até idêntico, né, as pessoas não querem ser enganadas, né, as aham, pessoas querem saber que tem uma pessoa ali, né. Então, verdade. acho que tem isso. E vamos agora, ô Marcelo, para as rapidinhas, aquele momento ao final do nosso podcast, que são Bora. conselhos, referências, né, e muito mais. 3 livros clássicos curtos para a gente começar a adquirir o gosto da leitura. Olha, eu tô sempre, não é por mal, mas eu tô sempre andando com esses aqui nos podcasts, porque sempre me perguntam também, e é uma pergunta muito legal. Eu Aham, sempre indico A Morte de Ivan Ilitch do Tolstói, ó, dá para ler em uma tardezinha, assim, um livro super impactante, né? E aqui tem aquele tema do tempo perdido, né? Alguém que se focou exclusivamente em carreira, em detrimento de esposa e filhos, e aí tá com uma doença terminal. Então aham. é um clássico chocante, impactante, poucas páginas, um gênio aqui do Tolstói. Você indicou na sua página e eu li, foi um dos primeiros que eu comecei a ler quando eu comecei a ler agora os clássicos, tem 1 ano e pouco. Então, li esse livro por sua indicação e gostei muito, vale muito a Que pena. bom. E dá aquela sensação, né, não é spoiler, há uma morte, né, a morte Claro, está no título. anunciada aí, mas, a partir disso, o personagem vai duelar com a sua história de vida, né, até chegar à morte, pensando e fazendo reflexões que eu acho que são muito importantes para nós, né, assim, que podemos mudar alguma coisa hoje em dia, né, então realmente Exatamente. esse foi forte, pequeno e foi muito bom. Exatamente, Boa ele sugestão. ele é potente, né, ele traz É, esse questionamento: "Poxa, o que que eu estou fazendo com o meu tempo de vida?", né. sim, Essa personagem morreu com 45 anos, né, é, jovem, né, então a gente tem que aproveitar a vida, né, de maneira produtiva, assim, né, família, amigos, o que realmente importa, e também carreira, é claro, mas assim, uma carreira aham, significativa, né. sim, Eu também indico, são todos do meu curso, tá, mas não é por mal, porque realmente eu sempre aham, falo, mesmo o pessoal que não participou do meu curso, eu falo: "Leiam", sabe, são sim, livros pra vida, assim, né. Então tem As Brasas, do Sándor Mára, que é literatura húngara, muito legal, porque aqui nós temos um monólogo, e o que eu gosto desse aham, livro é que ele mostra que um monólogo pode ser super emocionante, né. Então legal. aqui você tem 2 amigos de infância, Henrik e Konrad, eles já estão idosos, isso que eu gosto, Aham, assim, personagens idosos que olham para trás e veem a vida de uma maneira mais desapaixonada, desiludida, adoro esses personagens mais nihilistas, né. E aqui eles tiveram uma desavença, amigos de infância, imagina que os dois têm 80 anos de idade agora, quando eles tinham 40, eles estavam caçando na propriedade do Henrik, que já é um general reformado, rico, né, eles aham, faziam caçadas juntos, e aí nessa caçada aconteceu um incidente misterioso entre esses dois e a gente só sabe lá pro final o que aconteceu. Eles ficaram 40 anos sem se falar e agora eles vão se reencontrar. E aí vai ter um duelo intelectual ali. Esse general poxa, já legal. meditou sobre tudo o que aconteceu e a gente fica assim, ele dá palestras de antropologia, de psicologia humana, sensacional esse aqui. Poxa, legal. Todo mundo que lê gosta desse aqui. Curtinho também. Aham, E, finalmente, também outro livro reflexivo, eu gosto desses livros reflexivos, né, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Já estamos aí, eu estou relendo, né, já estamos no curso, nessa leitura daqui a pouco, começando. E aqui nós temos o jovem tenente Giovanni Drogo, que ele é transferido por um forte chamado Bastiani, no norte da Itália, para conter uma suposta invasão tártara. Ele está super uhum, animado, né, ele tem 25 anos, quer derrotar os inimigos, ganhar medalhas e tal, mas ele chega lá no forte, encontra um museu de cera ali, né? Generais, marechais, reformados ali de 50, 60 anos, que só estão, né, comendo e bebendo o dia inteiro, não estão fazendo nada, estão só olhando, né? aham, A vista do forte é linda, tem uma monotonia kafkiana, e aí, sim, obviamente, que ele chega lá e fala assim: ah, né, eu
eu achei que era aqui um lugar legal, mas não vou ficar aqui, né? Aí ele vai lá, fala com o superior fala, olha, tudo bem, né? Eu vou te dar um atestado, mas fica um pouquinho para não ficar ruim pro seu currículo, né? Aí é Aham. aquela coisa, e começa a ver que, pô, tem 6 refeições por dia, o trabalho é tranquilo, ele ganha bem e tal, e aos poucos ele vai se acomodando. E aí, então, tem também essa questão que eu sempre falo assim para as pessoas: você nunca provavelmente vai ser transferido para um forte ali, de ficar de sentinela no norte do Acre, mas é uma metáfora, uma alegoria para as carreiras, né? Às vezes a gente está numa carreira que você está ganhando bem, está comendo bem, mas você não está realizado, né? Não tem desafios, não tem, né? E aí você fica naquele dilema: eu fico ou eu vou? Então eu acho um livro hiper atual. É, você entra naquele vale do conforto, né, você que você falou, tá ganhando dinheiro, tá ali, tá não sei o quê, tá na rotinazinha, não está satisfeito, mas está naquele vale. Você sair do vale é um esforço, né. Você ter um emprego novo, você tentar viver do seu hobby, sei lá, tentar um outro momento de vida. Mas E, interessante isso, você fazer essa referência, né, você no seu comentário você fez a referência com mas, pensando na carreira, pensando, né, nesse momento. Legal. Exato, eu acho que os clássicos são muito atuais e aqui esse aqui trabalha com o nosso maior medo, né, o medo do desconhecido, né. A gente fala Sim. assim: "Ah, tá, mas eu vou sair, aí eu vou fazer o quê? E se não der certo?", né. Aham. Então, é muito legal. Legal. 3 livros agora clássicos, Marcelo, mas para biblioteca particular, não pode faltar na sua biblioteca. Olha, vamos lá, eu acho assim, é que essa lista ela muda, né, conforme os anos, né, mas Aham, por sim. enquanto, assim, eu diria assim que o Ressurreição, né, até me fizeram uma pergunta hoje, eu respondi: "Ah, a melhor leitura do ano", acho que tá sendo Ressurreição do Tolstói, porque é um clássico, assim, com uma abordagem social que eu nunca vi tão, Uhum. assim, questionadora, assim, eu gostei muito, assim, né. Ressurreição do Tolstói está sendo realmente uma grande descoberta. Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, são, assim, livros, como a gente falou, questionadores, Aham. acho que são calhamaços, mas são livros para você ler pelo menos uma vez, assim, sabe, grandes debates, grandes ideias, e são livros que dão muitas saudades, assim. Legal. Não, legal você falar isso, né, porque, são livros, às vezes, que marcam e que invariavelmente, em vários momentos da vida, você vai: "Não, mas tem aquele personagem, mas tem aquele momento, mas em 1984, lá naquele livro, né", esse é um para mim que sempre volta. Nossa, mas aquilo foi impactante, né. Então a gente está sempre, retomando a ele, né, parece que nunca morre. Exato. Você falou dos clássicos, parece que nunca se encerra, né, aquele Não. assunto, ele vai para o diálogo que você vai ter, ele vai para a sua experiência de vida. Falando Legal. assim, eu já quero reler eles todos. E se você pudesse levar somente um clássico para um outro planeta, um clássico que representasse a humanidade, que falasse: "Olha, você ET aí, você lê esse livro aqui e você vai entender mais ou menos como é que funciona a nossa cabeça, a nossa estrutura, o que representa eu sei que é uma pergunta difícil também, mas o que você colocaria nessa cápsula para levar lá para os ETs?" Aí eu até fico assim, né, como se diz, assim, depende do meu sentimento em relação à humanidade. Se eu tô mais, Aham, assim, desacreditado da humanidade, eu diria que Ilusões Perdidas, que é um que eu tô lendo agora, uma leitura coletiva aberta, né, do Balzac, que, aham. assim, é um livro sensacional, mas é um livro um tanto trágico demais, assim, né, ele tem aquela visão um pouco, assim, choque de realidade, né, olha, Tá. e ele vai criticar justamente as artes, como que ela se vendeu para a burguesia na época, no século XIX, assim, então é um livro muito, assim, chocante, assim, né, mas fala Aham, muito da natureza humana gananciosa, das sim. ambições do ser humano, das paixões. Então eu acho que esse é um bom representante, assim, um pouco negativo. Negativo. Se prepare, se vierem aqui um dia, se preparem, né, que a gente é um pouquinho É, o ser complicado. humano não é um bicho fácil. Se você quer passar essa mensagem, né, que o ser humano ele é traiçoeiro, ele é então, Ilusões Perdidas do Balzac. Agora esse Ressurreição já tem também o norte um pouquinho mais reformador, um pouquinho Aham, mais, né, então depende do sentimento, assim, né. legal. Olha, e 3 escritores prediletos seus, e por quê? Olha, também é uma pergunta que varia tanto, assim, né, mas, assim, Thomas Mann é um que me encanta, não sei explicar, não é nem tanto, assim, as ideias, ok, mas ele tem uma prosa, assim, que parece que cada ano eu preciso dele também. Aham, São vários, assim, né, tem o Balzac, tem o Victor Hugo, mas eu também gosto muito do Kafka, eu acho, assim, que eu gosto de escritores perturbados, assim, o aham, Kafka é um que ganha o troféu, assim, mas legal. eu acho que, assim, Thomas Mann, o Dostoiévski, são livros que te hipnotizam, assim, né,
assim, eu não sei te dizer, talvez o Balzac, o Victor Hugo, é que se eu ponho um, eu tiro o outro, né? Fico assim, Aham. mas são os meus favoritos, assim, franceses, alemães, russos. E se você tivesse que falar, Marcelo, eu tenho, curiosidade, vamos supor, para começar Dostoiévski, por onde começar? Olha, tem várias opções, sabe? Crime e Castigo é uma que eu acho que eu sempre indico, porque ele tem um enredo mais dinâmico, né? Tem Ah, uma história apesar ali de ser de. maiorzinho, você acha que prende aquilo ali, que você Ah, sim, porque aham, você tem uma história de um jovem estudante de direito que vai cometer um duplo assassinato, assim, né? E eu tô falando das aham, primeiras páginas, né? As pessoas falam, ah, você aham. deu spoiler. Não, mas isso é a primeira página. Você fala, mas Vai então o que abrir, já vai estar prova? lá. Aham. Que nem a morte de Ivan Ilitch, né? Ele morreu, não é spoiler. É, é. É, mas ali você tem esse jovem estudante que achava que ele era uma máquina, um robô, que ele ia fazer um bem para a humanidade, porque quem ele, né, tirou a vida foi um agiota, né? Alguém que estava lá para piorar a vida das pessoas, então ele fazia um cálculo, vou libertar, vou fazer que nem Robin Hood, né? Vou Aham. redistribuir. Só que ele descobre que ele é humano, ele tem uma consciência, e aquilo começa a torturar ele. E a gente vai ter um verdadeiro romance psiquiátrico, eu falo, né? Porque ele Legal. começa a somatizar todas as Aham. sensações e ninguém entende, né? Porque ele não conta para ninguém, ele guarda aquele segredo. Então é um livro muito bom, assim. E tem os Irmãos Karamazov, também é bom. Agora, você quer começar um jogador, é uma leitura mais tranquila, né? Vai falar do vício do jogo, é engraçado, e é Aham. curtinho, assim, do Dostoiévski. Legal. E se você pudesse sentar com algum deles, algum desses autores que você citou, tomar um café numa tarde gostosa e passar a tarde conversando, o que que você perguntaria? Qual seria a sua curiosidade frente a esses autores? Eu, assim, não tenho um objeto em particular que, assim, eu gostaria mais de saber a história de vida deles, né? Então, por exemplo, o Aham. Balzac, que eu falei aqui, Os Dois Perdidos. Eu falaria, você viu tudo isso mesmo? Eu imagino que a resposta seja sim, né? Que a gente se choca um pouco, assim, né? Como que, sei lá, as resenhas dos teatros eram vendidas na época, as claques, tudo, né? Um sistema todo que a gente fica meio, assim, embasbacado, assim, né? E Aham. como você navegou por isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, nos Dois Perdidas, tem esse Lucien de Rubempré, que ele é um jovem poeta da província, ele tem o sonho de fazer literatura de verdade, poesia de verdade, só que ele chega em Paris e vê que tudo é um comércio, né? Aham. Então, talvez eu enxergue um pouco do próprio autor ali, que talvez tinha aspirações mais nobres e foi obrigado a, Oi, né, a entendi. se conformar com a sociedade capitalista. Então, eu acho que eu teria uma certa curiosidade de conversar com o Balzac, entender se a vida dele foi como a gente viu ali, né? Porque frequentemente, eu sempre falo isso que não é sempre, né? Mas o personagem é um alter ego do autor, né? A gente vê muito isso, né? Sim, é verdade. Eu falo particularmente que eu escrevo também um pouco, mas as pessoas eu até fiz uma exposição de pintura agora recente, teve um bate-papo com uma psicóloga, curadora, né, no espaço de exposição e alguém perguntou: "Mas por que que você pinta tão alegre, com as cores tão alegres?" E eu me lembrei de uma poesia que eu escrevi, que numa parte dela eu falo assim, que quando meu coração está feliz, né, eu não sento, eu pinto, normalmente eu pinto em pé, mas quando o meu coração está triste, é quando eu sento, e aí é quando eu escrevo. Então, se a pessoa for ver a minha produção, né, em escrita, poesias, por exemplo, em pintura, parece que é outra pessoa completamente, porque aí eu coloco na poesia, porque quando eu estou triste eu sento, e quando eu estou feliz eu não consigo sentar, né, e é por isso que eu escrevo, é para ali eu desaguar as coisas que estou pensando, não o que eu estou passando na vida, mas que eu estou pensando, né, às vezes é o alter ego que são questionamentos, né, não é aquilo não tem uma reflexão tão direta com a história de vida da pessoa, mas com questionamentos que passa aqui nesse mundo aqui somente, né. Então eu acredito isso, que tem muito a ver com as ressonâncias, né, e é muito mais pessoal, né, realmente os autores, ele têm muitas dificuldades de tirar, às vezes, o projeto da gaveta, porque é um descortinar, muito mais forte do que uma pintura, às vezes, né. Eu acho até que é um desnudar, né? A pessoa estar nua, Exatamente, né? Assim, meio que se colocar, se expor, exatamente. assim, suas emoções, seus segredos mais íntimos. De certa maneira, né? O autor, a gente fala, às vezes, é um grande mentiroso, né? Ele tá Aham, falando que é uma ficção, mas não é, né? É um pouco da história da vida é, dele que ele tá dando uma embaralhada ali nas cartas para mas é uma catarse, né? E eu acho que as sim, melhores obras são exatamente essas que colocam a emoção no papel, né? A sim, gente vê isso. é verdade. E um personagem favorito que você tem? Ai, essa me pegou, assim, meio desprevenido, assim, né. Um personagem favorito, eu gosto muito do Isaac Bashevis Singer,
que é um autor que eu não falei muito aqui, que eu sou judeu, também não mencionei aqui, Aham. mas muitos dos questionamentos das personagens deles eu tive também. Né? E foi um autor, ele é prêmio Nobel de Literatura de 78, Legal. escreveu em Yiddish, mas a gente tem as obras traduzidas para o inglês e até para o português aqui, mas tudo meio fora de circulação. É um autor que eu gosto muito, mas infelizmente eu não recomendo muito porque a gente tem pouca coisa aqui em português. Aham. Mas deles, eu li o Sombra sobre o Rio Hudson, né? E tem um personagem que chama Howard Grant, se eu não me engano. Ele tem sempre esse tema, uma personagem que é mais religiosa e de repente começa a ficar muito questionadora, começa a entrar nos dilemas, mas peraí, se Deus existe, por que aconteceu isso? Por que aquilo, né? É Aham. uma personagem que está toda hora com muitas ansiedades, muitos questionamentos, e eu gosto muito desses personagens. Eu acho que é o próprio autor, porque ele nasceu de uma família judaica Sim. racídica, né? Então bem ortodoxa, e de repente ele foi para o outro Aham. extremo ali, ficou bem liberal. E acho que é muito do que se passa na cabeça dele também. Todos os personagens dele tem uma personagem ali que tem os traços dele, porque ele acabou ficando vegano, então os personagens também se questionam, poxa, mas espera aí, por que eu posso matar um animal para eu comer a carne dele? É uma pergunta válida, né? Eu não sou Aham. vegano, eu tô sendo transparente aqui, mas é uma pergunta que se a gente parar para sentar, não tem muita resposta, né? A gente fica Aham. meio encurralado. Eu É gosto verdade. muito dele. E se você pudesse sentar com um personagem para conversar? Então, acho que seria talvez esse Howard Green, porque como eu Aham. tive essa mesma vivência, eu Aham. acho que eu gostaria muito de Questionamento. conversar com ele, porque é interessante como as personagens do Singer ficam menos religiosas, mas não viram ateias. Tem, Tá. assim, os ateus ali, e também frequentemente são filhos de rabinos, que de repente, Aham. né, foram para o completo extremo, mas as personagens ainda, de certa maneira, ainda mantêm a fé em Deus. E eu gostaria de entender isso melhor, porque também quando você é mais agnóstico, você fica um pouco assim, bom, mas e aí? E se também não Aham. tem nada, né? É, isso também não tem nada, aí é complicado, né, mas eu acho que, não sei, falando disso, tem coisas tão maravilhosas no mundo, né, É verdade. que você fala, tem algo maior, né, Sim, você pode dar o nome que você quiser, até uma claro, energia, não sei o quê, mas, tem coisas que são, assim, inexplicáveis, né, e às vezes sim, é um detalhe, é uma flor que você vê desabro né, sim, é verdade. são coisas Mas assim. assim, eu digo mais como você lida com uma dúvida ou assim, É. como eu disse, né, não, claro, mesmo que você entenda que haja, mas assim, né, Aham. o que se espera de nós e tudo, mas Sim, são tantas dúvidas são. existenciais, né, eu gosto como ele aborda, mesmo que, né, não tenha resposta, assim, como ele Aham, falou. legal. E qual conselho você, assim, gostaria de deixar aqui para o pessoal, e você fala: "Cara, se eu tivesse recebido esse conselho quando eu comecei as minhas leituras, comecei essa minha, né, esse meu gosto pela leitura, teria feito diferença". Qual conselho você deixaria? Olha, isso é de um booktuber que já nem tá mais aqui, não é que ele morreu, né, mas ele fechou o canal dele. Ele tem essa frase que eu gosto muito: "Livro não morde". Eu peguei essa frase pra mim, né, porque é isso, né, às Aham, vezes a gente olha, um clássico, fala Dostoiévski, né. Eu lembro que a aham, primeira vez que eu entrei em contato, eu falei: "Mas será que eu vou conseguir ler?", né. E você lê e você entende, e tudo bem se você também não pegar todas as mensagens na aham, primeira leitura. Eu fiz releituras de Dostoiévski e percebi que tem mais camadas, mas isso não impede de já desde a primeira você curtir a história, o enredo, né. O clássico pode te fazer rir, chorar, ele pode ser uma experiência sensacional. A única coisa que o clássico ele tem um ritmo um pouquinho mais lento. Então, assim, comece sem expectativas e também siga produtores de conteúdo literário. Você fala, não precisa ser eu sigo outros também, mas assim, é aquilo, né? Se você tá. Eu falo isso sempre, eu vejo memes de gatinhos, eu também gosto de piada, dou risada, tudo, mas se você só vê isso, né, vai ficar difícil de é, você se incentivar a ler. Agora, verdade. então, se você segue também, já que você está nas redes sociais, né, digo para todo mundo, né, eu tô, todo mundo tá, consuma também conteúdos literários, porque eles te incentivam, né? Você fala, nossa, que legal, fiquei com vontade agora, né? Às vezes você já até conhecia aquela obra, mas você fala, nossa, mas ela foi de uma maneira tão legal que acho que vale a pena conhecer. Então, seguir conteúdos literários, começar, mesmo que seja 5 páginas por dia, alguma coisinha, e você vai ver que livro não morde. Clássico não morde. Legal, legal. É que eu acho que várias pessoas têm assim: "Nossa, mas é grande, mas é difícil, esses nomes desses clássicos É, russos, né, são gigantescos, citar esses nomes", mas sim. assim, é justamente o que você falou. E eu faço muito isso, né, eu vejo você até, outros youtubers até e influenciadores, e eu falo: "Ah, boa indicação, vou anotar aqui, vou colocar no meu carrinho aqui, já vou separar, porque numa oportunidade eu compro".
mas eu acho que vocês fazem esse trabalho maravilhosamente bem, né? É um Obrigado. trabalho de nos ajudar numa curadoria que começa aí, né? A escolha pelo que você lê começa por você entender o seu gosto literário, mas aí você vê, nossa, então o Marcelo está falando sobre clássico, eu tenho mais uma tendência para clássico, eu quero ler clássico, eu estou, né, nesse desafio, vamos ver o que ele tem a falar. Por onde começar, né? Umas perguntas que a gente fez aqui também, por onde começar, quais livros ler, quais livros ter na nossa estante aqui em casa e tal. E isso ajuda. Você vai falar um pouquinho, como você falou aqui, explicando, né? Ó, a morte de Ivan Ilitch, os tártaros, não sei o quê, e aquilo vai dar um gostinho. Aí você vai, poxa, legal. Não imaginava assim pela capa, pelo nome, pela proposta, mas se ele falou, deixa eu testar. Eu acho que é isso, né? Sim, eu também estou muito influenciado por outros criadores, porque eu estou toda hora pegando Aham, dicas, mas eu devo dizer que do lado de cá, né, do influenciador, acho que a aham, maior recompensa que a gente pode ter, eu falo por mim, mas acho que por todos, é quando alguém manda uma mensagem e fala: olha, eu li por sua indicação e adorei. Ou mesmo que não gostou, mas li por sua indicação, isso aham, faz, assim, eu sempre falo, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, porque mostra que nosso trabalho está sendo sim. é, eficaz, né? As pessoas estão lendo e é sempre para mim uma surpresa, porque para mim eu tô aqui com a câmera conversando e tal. Hoje estou com você, claro, mas no dia a dia eu tô fazendo meus Reels, Sozinho? YouTube e tal, sozinho, né? E a É, gente não sabe quem tá do lado de lá, né? E quando a pessoa vem e verdade. fala, olha, eu li por sua indicação e amei, eu falo, nossa, que Aham. legal, né? Tipo, Legal. Não, isso é muito bom. Marcelo, deixa aqui para o pessoal os seus contatos, suas redes, seus links, seu site. Como é que as pessoas fazem para te encontrar e saber dos projetos, né, os lançamentos? claro, bom, arroba o canal literário 1 é em todas as redes sociais, até no YouTube as pessoas não sabem, isso é uma coisa meio pouco difundida. Você pode colocar o canal literário no YouTube, você vai me encontrar, mas se você por arroba o canal literário 1 é o meu, né, a gente chama de handle, né, o arroba no YouTube também. Ah, legal. Então é só colocar isso em todas as redes, YouTube, Instagram, TikTok, tô no Threads, tô em todas as redes, e eu também tenho um site, o canalliterario.com.br, eu criei esse site recentemente, vai ser uma plataforma para artigos, para também cursos, essas coisas, e a gente tem vários projetos no canal. Você vem falando, tô tentando todo ano, esse ano consegui, vamos ver se pro próximo, mas leitura coletiva aberta, de graça, né? O pessoal Legal. entra, tem live, tem grupo de mensagens, tem o clube de leituras que está para ser relançado. Agora o curso a gente já fechou as vagas, mas vai reabrir aí ano que vem. Então temos aí vários projetinhos aí. Ai, que legal, que bom. Olha, quero te agradecer muito essa troca, as interações aqui, os aprendizados aqui com você. Desejo muito sucesso ao canal literário, que você consiga aí cada vez mais ter mais, não só seguidores, como a gente falou aqui, mas pessoas realmente engajadas aí na leitura e no aprendizado. Então, quero te agradecer muito essa troca e você ter aceito aqui a nossa entrevista no canal. Eu que agradeço muito, Marcela. Para mim é um prazer enorme sempre poder falar do canal, abrir um pouquinho mais a experiência. Eu gosto muito de falar e compartilhar as experiências, então para mim é uma honra aqui estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, e todas as informações, os links do Marcelo e do canal literário vão estar aqui abaixo na legenda. Vocês podem lá só clicar, visitar, seguir e já participar aí junto do Marcelo do clube dele, tá bom? Muito obrigada. Tchau, Marcelo. Obrigado, Marcela. Até a próxima.